Salve, salve a todos os alunos e alunas do nono ano do ensino fundamental. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Espero que vocês estejam bem, tá? Está iniciando mais uma aula de oficina de ciências, tá? São exatamente 9 horas e 20 minutos. Aula transmitida para você, aluno da rede estadual, mas também aberta para todos os alunos poderem participar, conversar. Lembra lá, galera, que a nossa aula está sendo transmitida para as escolas pelo IPTV, tá? Então, as escolas da rede que tem o equipamento, tem o kit, pode participar do nosso chat, tá? Interativo pelo IPTV. Mas se você está assistindo pela TV aberta e tal, ou pelo YouTube, também a gente está acompanhando o chat do YouTube, então você pode comentar, participar da nossa aula pelo YouTube. Estou vendo aqui a participação do Denilson pelo YouTube. Seja bem-vindo, meu querido, bora participar. E claro, deixa eu dar meu bom dia para os meus colegas de trabalho, para as nossas intérpretes, para o nosso diretor de imagem, para a nossa professora assistente. Que estão aqui, ó, acompanhando cada passo a passo dessa aula, tá bom, queridos? Vamos nós. Gente, na aula de hoje, de oficina de ciências, iremos trabalhar sobre um tema ordem de grandeza astronômica, certo? Então a gente vai entender um pouquinho sobre o que é uma unidade de medida, certo? E a gente vai entender um pouquinho sobre como essa unidade de medida ela pode ser escalonada, certo? Como é que a gente pode alterar, né, dependendo da proporção no qual a gente está querendo medir. Eu quero medir a distância entre eu e minha irmã que está na mesma casa, entre eu e você que está acompanhando essa aula, por exemplo, o tio Assis está aqui aonde? Nos estúdios do canal Educação, que fica na cidade de Teresina, Piauí, capital do estado. E você está falando de onde? De que cidade é que você está acompanhando essa aula? Comenta aqui no nosso chat. Eu quero saber qual é a distância. Será que a gente consegue medir essas distâncias utilizando uma régua? Tá? Dá para usar uma régua escolar? Bom, dá até que dá, né? Mas vai ter que precisar de muitas réguas escolares aí para poder medir essa distância. A gente tem formas diferentes de medir. E pensa aí como é que a gente pode medir a distância daqui para a Lua. Pensa como é que a gente pode medir a distância daqui para outras galáxias, outros planetas. Esse é o grande objetivo, certo? Objetivos da nossa aula de hoje: ponderar sobre tamanhos e distâncias de planetas do sistema solar e até mesmo para fora desse sistema solar. Bom, primeira coisa que eu quero conversar com vocês é que vocês entendam o conceito da própria palavra unidade de medida, tá? Unidade de medida é a distância, tá? As medidas de distância são feitas no nosso cotidiano de acordo com a nossa necessidade. Em geral, essas medidas de distâncias, a gente utiliza unidades como centímetros, metros, quilômetros, certo? Mas a gente também consegue utilizar algumas outras unidades para nos referirmos, como, por exemplo, tempo. Quanto tempo leva para viajar da cidade de Uruçuí até a cidade de Bom Jesus? Quanto leva, em média, o tempo de viagem da cidade de Luzilândia até a cidade de Angical, certo? Então, essas distâncias, elas são medidas de fato em quilômetros, mas a gente também consegue utilizar como estratégia o tempo, tá? Isso é muito utilizado no aspecto social, certo? Para entender planejamento, né? Estratégia. Então, eu saindo agora umas 4 horas da tarde, eu vou chegar lá a hora tal, certo? A gente consegue se planejar no aspecto de produção, né? Das encomendas, em que momento essa encomenda vai chegar, em jornada de trabalho, enfim, tem várias utilidades, tá? O tempo é também uma outra unidade de medida que precisa ser calculada, certo? E é importante para o nosso dia a dia. Para isso, a gente tem uma coisa que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades, certo? Na verdade, a gente tem várias formas de medir, tá? Várias formas de medir.
Mas existe uma coisa que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades, que é um sistema de medidas reconhecidos e aceitos globalmente, no mundo inteiro, tá? Alguns países adotam no dia a dia, tá? A gente, Brasil, aqui a gente adota o sistema métrico, por exemplo, o metro, né? Qual é a sua altura? Se eu perguntar para você qual é a sua altura, você vai dizer, professor, eu meço 1,80 m, né? Uau, ele é alto. Então a gente utiliza esse sistema internacional no nosso dia a dia. Aí você vai lá, por exemplo, para os Estados Unidos e pergunta a altura da pessoa, tá? Normalmente eles vão botar algum ou outro valor, tá? E esse outro valor, tá? Pounds, tá? E esse pounds, esse outro sistema de medidas, certo? Ele é daquela região, é dos Estados Unidos. Ele não obedece ao sistema internacional de unidades. Mas aí é aquela coisa, a gente tem formas de converter aquela medida no sistema internacional. Outra medida que a gente tem é para medir a massa, que a gente chama vulgarmente de peso, tá? O nosso peso, ele é medido, por exemplo, no sistema de gramas, né? No caso de quilogramas. Quanto você pesa? Ah, professor, eu peso, sei lá, 80 quilos, 70 quilos, tá? Você vai de novo lá nos Estados Unidos, você vai observar que eles utilizam outro sistema, tá? Então, esse outro sistema, ele é típico de lá. Também existem formas de conversão, tá bom? A grande maioria dos países, é o caso do Brasil, de países da Europa, da Argentina e tantos outros países, utilizam o sistema internacional. Tá? Aí a gente não precisa converter, facilita nesse processo. Tá? Então, ele define um padrão, tá, de grandeza pelo qual a gente precisa seguir. Tá? Dentro do sistema métrico decimal, a gente utiliza o metro como unidade de medida, tá? Como forma de uniformizar as unidades que são utilizadas na maioria dos países, tá? Por exemplo, dentro do sistema internacional, a gente utiliza como unidade de comprimento o metro, como eu disse para vocês. Atualmente, ele é definido como comprimento da distância. Como é que a gente sabe o que mede um metro? Tá? Então, a ciência ela define o metro como a distância percorrida pela luz, tá? No vácuo, tá? A gente precisa definir cada palavrinha dessa, durante o intervalo de tempo de 1 dividido por 299.792.454 segundos, certo? Então, é uma fração assim, quase nada, minúscula, tá? Quase nada, tá? O que é isso, galera? Gente, a gente precisa resgatar com vocês algumas ideias importantes que a gente já trabalhou aqui na disciplina Oficina de Ciências. A gente precisa entender que a luz, tá? Ela exerce dois papéis importantes, um de partícula de corpo, tá? E uma de uma onda, certo? Como partícula e tanto bem como onda, ela sofreria interferências da matéria, certo? Interferências essas que a gente conversou com vocês, como efeitos da refração, da difração, certo? Quando a gente diz que essa luz ela pode percorrer no vácuo, o que é esse vácuo? É no nada, é quando não existe atmosfera, é quando não existe matéria interferindo no deslocar desta partícula ou desta onda, certo? Como onda, a gente sabe que toda onda é uma perturbação que se propaga. A luz ela tem uma origem, uma fonte, que vai perturbar algo e ela vai se propagar até chegar num outro ponto, certo? Então, o metro, certo, é a distância percorrida por esta luz nesse intervalo de tempo curtíssimo. E a gente consegue medir claramente utilizando aí uma trena, por exemplo. É mais fácil a gente medir com uma trena. Normalmente, a gente não vai medir apenas o metro em si, mas a gente tem unidades menores do que o metro, como, por exemplo, o tamanho de um caderno, de um lápis, certo? Essas unidades a gente vai
dizer que elas são submúltiplos do metro. Submúltiplos. Elas são unidades abaixo do metro, certo? Então, são exemplos de unidades abaixo do metro. O decímetro, o centímetro e o milímetro. Ok? E a gente tem unidades que são o quê? Maiores do que o metro. Elas vão ser múltiplos do metro. Então, a gente vai pensar em maiores do que o metro. Por exemplo, o hectômetro, o decâmetro e o quilômetro, certo? Então, por exemplo, quando eu penso em qual é a distância existente entre uma pessoa que está na cidade de Teresina e outra pessoa que está na cidade de Corrente, a gente vai pensar em que distância, né? A gente vai pensar em múltiplos dos metros, né? Especialmente, normalmente, a gente vai pensar nos quilômetros. Aí a gente vai pensar na distância dos quilômetros entre Teresina e a cidade, do município de Teresina e do município de Corrente, certo? Agora, se eu tenho dentro de uma mesa, por exemplo, nessa mesa aqui, eu coloco esse lápis e eu me distancio um pouquinho dela, certo? Eu vou pensar nessa distância com uma distância abaixo de 1 metro, então ela vai estar aqui, a gente vai medir ela ou em centímetros ou em milímetros. As principais unidades que a gente acaba utilizando no dia a dia são os quilômetros, centímetros e milímetros. E a gente pode converter cada uma dessas unidades de medidas, certo? Todas elas preenchem o que a gente chama de sistema métrico, tá? Então, o metro é a nossa unidade de medida básica, certo? E a gente vai o quê? Ter esses dois tipos. Os múltiplos, quando elas são maiores do que 1 metro, e os submúltiplos, quando elas são abaixo do que 1 metro, certo? Professor, eu posso converter uma unidade de medida que está em metro e converter ela em outras, tá? Observa aqui, ó, que 1 quilômetro tem o quê? 1.000 metros, tá? E você vai observar aqui, ó, 1 milímetro equivale a 0,001, ok? Então, eu posso converter esses números e a gente tem uma técnica, tá? Que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é como? Multiplicando e dividindo por 10 a cada variação. Observa que a gente tem uma ordem, tá? Importantíssima, que precisa ser seguida. A gente precisa ter memorizado um pouquinho dessa ordem, certo? O sistema metro fica no centro, sempre. Para a nossa direita, tá? A gente vai colocar os submúltiplos. E para a nossa esquerda, nós vamos colocar os nossos múltiplos. E essa ordem ela precisa ser seguida. Do metro, seguindo aqui para os múltiplos, para as esquerdas. Primeiro, o decâmetro. Segundo, hectômetro. Terceiro, quilômetro. Para os submúltiplos, a gente vai para a direita. E tem que ser nessa ordem sempre. Depois do metro vem, primeiro, decímetro. Depois, centímetro. Depois, milímetro. Sempre nessa ordem, tá? Quando eu disse para vocês que a gente tem uma estratégia que a gente fala sobre multiplicar ou dividir por 10, seria basicamente essa lógica, certo? Para cada vez que a gente vai para a nossa direita, a gente vai multiplicar por 10 a cada, a cada tipo de medida. Então, do quilômetro para o hectômetro, a gente multiplica por 10. Vamos para um exemplo, tá? Se eu tenho 1 quilômetro, certo? E quero converter isso em hectômetro, a gente vai multiplicar por 10. 1 vezes 10 é igual a 10 hectômetros. Ok? E se eu quero converter esse hectômetro em decâmetro, de novo, a gente multiplica por 10 de novo. 10 vezes 10, a gente vai ter o quê? 100 o quê? Decâmetros. Se eu quero converter esses 100 decâmetros em metros, novamente, a gente vai ter que multiplicar esse 10 ou esse 100 por 10. Então a gente vai ter aqui ó, o que? 1000 o que? Metros. Então, a gente está aqui falando que
quilômetro equivale o que a 1000 metros. É exatamente isso que está nesse nosso primeiro gráficozinho aqui, ó. 1 quilômetro equivale a 1000 metros, ok? Se a gente quiser sempre passar da esquerda para a direita, a gente vai multiplicando por 10. E se a gente quiser voltar da direita para a esquerda, como é que a gente vai fazer? Certo? Então, é aquela história, tá? Eu quero, por exemplo, dizer que a gente tem o quê? 1 milímetro. O que a gente vai fazer? Em vez de multiplicar, a gente vai dividir. Seguindo a ordem, a gente divide por 10. De milímetro para o próximo é centímetro. Se eu divido por 10, a gente vai ter o quê? 0,1 centímetros. Professor, o que você fez aqui? Você passou a vírgula para a esquerda, certo? Eu passando essa vírgula para a esquerda é a mesma coisa de estar dividindo 1 dividindo por 10, certo? Então, se eu fizer agora esse 0,1 centímetros dividido de novo por 10, a gente vai também botar aqui o nosso 0,01. Eu passei essa vírgula mais uma vez para onde? Para a esquerda. Só que agora a gente vai ter o quê? Decímetros. Ok? E se eu quiser converter esse 10, o 0,01 decímetros, a gente vai botar essa vírgula mais uma vez, 0,001 metros. Mostrando aqui para vocês que 1 milímetro equivale a 0,001 metros, certo? Existe uma outra forma da gente também exemplificar isso, certo? Utilizando a escala exponencial, certo? O que seria isso, professor? Tá? 1 quilômetro equivaleria a 1 vezes 10 a 3 metros. 10 a 3, tá? Então, a gente tem aqui agora a escala exponencial que vocês estudam lá na matemática, tá? O que é essa escala exponencial? Tá? 10 a 3, é porque eu multipliquei 10 vezes 10 vezes 3 vezes. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, a gente tem essa escala exponencial. Se eu quiser dividir, a lógica é um pouquinho parecida, tá? Então, a gente tem 1 milímetro equivale a 1 vezes 10 a menos 3. Esse menos 3 aqui, é a mesma coisa de estar dividindo por 10 3 vezes, certo? 3 vezes essa divisão, ok? O tempo, galera, ele também pode ser uma unidade de medida, certo? Normalmente a gente vai ter alguns campos de dimensão para poder medir o tempo, tá? Hoje a gente vai focar nas unidades de medidas astronômicas. A gente precisa resgatar com vocês. E semana passada a gente já conversou com vocês sobre astros, planetas. Tanto eu como a professora Amanda, a gente está conversando sobre esses temas agora com vocês. Tá? Eu já expliquei para vocês movimentos típicos que acontecem na Terra e na Lua, por exemplo. Tá? Nós, na Terra, temos 2 movimentos, e esses movimentos são relativos, né? Em relação a algo, tá? A Terra gira em torno de si própria, tá? Esse movimento é chamado de movimento de quê? Bota aqui no chat, quero saber. Cadê, Denilson? Movimento de rotação, certo? É aquele movimento que ela gira em torno de si própria. Só que nesse momento que ela gira em torno de si próprio, é meio que tudo ficasse parado, o foco é nela, tá? O Sol ficaria parado em algum lugar, certo? Esse movimento de rotação faz com que uma parte da Terra seja iluminada e a outra parte não seja, mas aí ela gira e as partes que no começo não estavam iluminadas passem a ficar iluminadas. A gente diz que durante o movimento completo da Terra dura um dia, e esse dia tem 24 horas.
Inclusive, a gente segmenta a nossa Terra em fusos horários, e esses fusos horários, eles são marcados justamente nessas 24 horas. A gente tem 24 sessões, tá? Nessas 24 sessões são os 24 fusos que a gente tem ao redor do planeta. Tem aulas específicas para falar sobre fusos horários aqui, tá bom? Uma unidade só que a gente não só pode fragmentar a unidade de tempo em 24 horas, mas pode diminuir cada hora, né? Então a gente sabe que cada hora equivale a 60 minutos, que cada minuto equivale a cada 60 segundos. Mas bora aumentar aqui na escala maior, né? Então, de um dia, a gente pode tanto diminuir esse um dia, como a gente pode aumentar esse um dia, tá? Então, um dia, tá? Podemos agrupar vários dias e formar uma semana. A gente tem uma semana de 7 dias, a gente tem uma quinzena de 15 dias, a gente tem um mês de aproximadamente 30 dias, a gente vai fechar esse um mês, né, 12 meses, fechando aí um ano, e aí esse um ano a gente preenche um outro movimento da Terra. Qual é esse movimento? É o movimento de translação, é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, né? Então, o que a gente tem aí nesse movimento? É o movimento que a Terra sai, ela vai girando ao redor, não só dela, mas agora ao redor do Sol. Então, nesse um ano, ela girou em torno de si própria e em torno do Sol, certo? Isso aí é o movimento que a gente chama de movimento de translação. E ele dura 12 meses ou 365 dias. Só que isso aqui, galera, é aproximadamente, tá? É aproximadamente. A gente não tem exatamente os 365 dias. Não é à toa que a cada 6 anos a gente tem o que a gente chama de ano bissexto, tá? Como eu disse para vocês, a gente pode movimentar a nossa escala de tempo também para baixo, abaixo de um dia, certo? Como eu disse para vocês, um dia ele é fragmentado em 24 horas, tá? Eu até falei para vocês, ó, o planeta Terra, bonitinho, a gente secciona ele, ó, longitudinalmente, certo? E cada fraçãozinha dessa é um fuso horário. E esse fuso horário, ele representa uma hora, tá? Do dia, beleza? Então, a gente tem 24 fusos ali. Só que cada hora a gente também pode fragmentar. E a gente fragmenta cada hora em minuto e cada hora em segundos, certo? Para a gente fragmentar uma hora, a gente sabe que uma hora equivale ao que? A 60 minutos. E que cada minuto, um minuto, equivale ao que? A 60 segundos, certo? Por isso a gente diz que cada hora a gente multiplica por 60. Então, por que eu estou tirando 60 aqui? Ó? Esse 60 equivale justamente ao processo de conversão. Uma hora equivale a 60 minutos. E um minuto equivale a 60 segundos. Se eu quero converter os minutos em segundos, a gente multiplica também por 60. E se eu quero fazer o caminho inverso, a gente vai dividir pelo mesmo valor. Ok? Bora praticar. Quantos segundos tem um dia? Vamos botar 2 minutinhos para vocês responderem, tá? Pois é.
E aí, galera, o que a gente tem que ter? Qual a ideia aqui, ó? A gente quer converter com vocês aí o que? Os segundos em. Aliás, o dia em segundos. Eu quero saber quantos segundos possui um dia. Vou voltar aqui nesse primeiro esquema, ó. Um dia tem 24 horas. Não foi isso que a gente falou? E cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. A ideia aqui é a gente seguir. Em que sentido? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda? Da esquerda para a direita. A ideia é multiplicar sempre. Então, a primeira etapa que a gente vai fazer, ó, como eu disse para vocês, um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos. Eu quero quantos dias? Um dia só, né? Então, a gente tem falando de 24 horas e cada hora tem 60 minutos. A primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, é que a gente vai multiplicar o quê? Essas 24 horas de um dia, certo? Pelos 60 minutos. E a gente vai obter aí, ó, que um dia tem o quê, ó? Mais ou menos aí, um dia com as suas 24 horas vai ter, ó, 1.440 minutos, certo? Da mesma forma, cada minuto tem 60 segundos, a gente vai ter que multiplicar. Então, de novo, as 24 horas, a gente multiplica pelos 60, certo? Para a gente obter esse valor aqui, tá? De 1.440, beleza? E de novo a gente vai ter que multiplicar aqui o quê? Os 1.440 minutos de novo pelo 60. Então, 1.440 vezes o 60, porque o 60, cada minutinho tem 60 segundos. E aí a gente vai obtendo o quê? Esse valor aqui, ó. Opa, apagar a borrachinha. Então a gente teria a resposta oficial aí com o que? 86.400 segundos. Então, um dia tem só isso. 86.400 segundos. Muita coisa, né, galera? Beleza? Então, volto, reforço aquela frase que eu disse para vocês. O tempo ele é relativo. Aliás, tudo ele é relativo. A gente sempre precisa ter esse ponto de embasamento. Ok? Mais uma questãozinha. Jéssica foi ao armarinho de sua cidade comprar um material para fazer um vestido. Sua mãe pediu que trouxesse 2,8 metros de tecido, tá? Ao ser questionada sobre quantos centímetros iria querer, Jéssica respondeu que iria comprar quantos centímetros, galera? 1 minuto para vocês me responderem. E aí, galera? E aí, galera? E aí, Denilson? E aí, todos que estão acompanhando essa aula? Fácil de converter? Aquela ideia, tá, galera? A gente precisa ter na nossa cabeça aquela ordem, tá? Sempre que a gente for pensar, tá? Vou botar aqui a ordenzinha. Quilômetro, quilômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Sempre que a gente quer converter de uma unidade de medida para outra, a gente precisa saber, tá? Seguindo, tá, a deixa de converter
daqui, da esquerda para a direita, a gente vai fazer o quê? Multiplicar ou dividir? E aí, galera? A gente vai o quê? Multiplicar, ok? Se a gente quer ir aqui agora da direita para a esquerda, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir. E lembra que para cada unidade, a gente vai fazer essa multiplicação ou essa divisão por 10. Qual é a escala que a gente tem? A gente tem a escala em metros. E a gente quer ir para onde? Para centímetros, não é isso? Então a gente está querendo ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? A gente está querendo ir da esquerda para a direita, não é isso? A gente está em metros e a gente quer ir em centímetros, tá? E aí, para isso, a gente precisa multiplicar por 10 quantas vezes? 2 vezes, tá? Então, bora botar aqui de vermelhinho. Então, a gente tem, ó, 2,8 metros e a gente quer converter ele em centímetros. Para converter para decâmetro, aliás, decímetro, a gente vai multiplicar por 10, tá? Então, 2,8 metros equivalem ao quê? A 28 decímetros. E para converter isso em centímetros, que é de fato que a gente quer, a gente multiplica por 10 de novo, certo? Então, a gente vai ter o quê? 280 centímetros. Então, Jéssica, ao ser questionada sobre quantos centímetros iria querer, Jéssica teve que responder qual resposta? A alternativa é 280 centímetros. Fácil, né? Tranquilo, né? Só que aí, galera, a gente entra dentro de outras proporções, tá? A gente sai desse planeta Terra e ganha outras dimensões. Qual é a distância do planeta Terra para a Lua? Da Lua para Marte? De Marte para outras galáxias, certo? Pode, galera, seguir na nossa unidade de medidas do sistema métrico em quilômetro. Mas entenda, galera, vai ficar muito grande, certo? Olha só, é quase a mesma coisa. Eu vou voltar nessa mesma imagem, ó. A mesma coisa de perguntar quanto tempo leva para viajar de Teresina para, não sei, para o Paraná. Em segundos, eu não quero em horas. Eu quero em segundos. Quanto tempo leva para você sair da tua cidade, pode ser lá de Correntes, da cidade mais ao sul do Brasil não, do Piauí, e chegar até a cidade de Florianópolis, na capital lá de Santa Catarina, tá? Galera, mas eu não quero em horas. Normalmente o pessoal vai falar, professor, foram 2 dias de viagem, foram 3 dias de viagem. Não, eu quero em segundos, tá? Aí tu imagina tu calcular isso em segundos, vai dar um valor, se um dia eu tenho 86.400 segundos, é muito, né? Então, a distância astronômica, tá? Nas galáxias, a gente vai ter que utilizar outras unidades de medida, certo? Para que a gente possa conseguir fazer cálculos mais salutares, tá? Então, a gente tem 3 unidades de medidas importantes aqui para a gente. A primeira é a unidade astronômica, a distância lunar e o ano-luz. Na verdade, vai ter um quarto que eu vou já apontar para vocês. Nessa imagem, eu já consigo visualizar o que é cada um deles. Unidade astronômica, distância do Sol para a Terra. Distância lunar, distância do planeta Terra para a Lua. E anos-luz, a gente vai ter uma segunda proporçãozinha que eu vou já dar a explicação aqui para vocês. Essa animação é uma animação famosa, tá? Foi criada pelo James da NASA, certo? Certo? A Terra possui aproximadamente 39.840 quilômetros do seu redor ao centro. Então vamos dizer que seria o raio do planeta Terra. Se o nosso planeta não possuísse atmosfera, um fóton, o que é um fóton? É um feixe de luz, tá? Que vai percorrer
poderia dar cerca de 7,5 voltas em um segundo. Lembra lá que eu tinha dito para vocês que o sistema métrico, né, um metro equivaleria justamente ao percurso que um fóton daria em 0, deixa eu até mostrar aqui de novo para vocês, em 1 dividido por 299.792.458 segundos, né? Isso é um metro. Mas de quilômetros que a gente vai ter, ó, a gente tem aproximadamente aí 39.840 quilômetros. Então, um fóton, então, o que a gente está vendo aí seria uma visualização, certo, real, tá, do que um fóton conseguiria dar a volta na Terra. Agora, atenção para esse detalhe aqui, ó. Por que ele está dizendo isso aqui para a gente, ó? Se o planeta não possuísse atmosfera, o que ele quer dizer com isso? A atmosfera, ele é uma matéria, são gases que estão no planeta, ela mudaria completamente a velocidade da luz, certo? Por conta de efeitos da ondulatória, como refração, difração, enfim, certo? Então, se ela não tivesse atmosfera, o que existiria era o vácuo. O fóton poderia dar uma volta no planeta de 7,5 voltas por segundo, ok? E isso seria o que a gente visualizaria se a gente fosse conseguir observar um fótonzinho rodando a volta no planeta. Se a gente lançasse um feixe de luz, por exemplo, até acertar a Lua, por exemplo, daqui do planeta Terra, sem atmosfera também, tá? Então, esse tempo, tá, seria de aproximadamente 2,5 segundos. Então, quanto tempo duraria para uma luz no vácuo? Porque, sim, entre a Terra e a Lua é vácuo, certo? Não existe atmosfera, tá? Então, depois da atmosfera até acessar a Lua, duraria 2,5 segundos, andando na velocidade da luz, tá? Então, demora muito tempo. Então, quando um astronauta, por exemplo, pretende ir para a Lua, o que não é mais pretensão dos atuais astronautas visitarem a Lua, a atual pretensão é ir para Marte, tá? A gente não viaja galera, na velocidade da luz. A gente viaja na velocidade muito abaixo da luz. Então demora alguns tempo, tá? Então aproximadamente aí 4 dias para sair do planeta Terra até chegar à Lua, certo? A distância da Terra para o nosso satélite natural é aproximadamente 384.400 quilômetros. Então a gente chama isso aqui de unidade de distância lunar, tá? Então, uma distância lunar, 1 dl, então 1 dl é a distância lunar, é aproximadamente 384.400 quilômetros, certo? Então, se eu quero dizer que eu tenho duas distâncias lunares até chegar de um planeta para outro, se eu estou querendo dizer que tem 5, 10 distâncias lunares, eu vou estar multiplicando por esse valor em quilômetros para ter uma ideia dessa real distância, certo? Então, essa, que a gente chama de distância lunar, é uma unidade medida astronômica, certo? Que serve para o que? Equiparar pequenas distâncias astronômicas do planeta Terra para a Lua, é o astro mais próximo do planeta Terra, certo? E esse grau de aproximação que a gente tem com o planeta Terra, certo? Então, tudo que a gente compara que é próximo, a gente vai utilizar essa unidade de medida chamada distância lunar, tá? Então, na astronomia, distância lunar é a distância média do centro da Terra até o centro da Lua, tá? Hoje, a gente sabe que é aproximadamente 384.400 quilômetros. Alguém já foi até o centro da Terra? Não, mas a gente tem estimativas através de aparelhos astronômicos. Para referência, isso equivale a aproximadamente 30 diâmetros da Terra. Tá? Então, se a gente pudesse falar quantos diâmetros da Terra a gente tem, teria como se fosse 30 terras até chegar à Lua. Né? Como se fosse 30 terras até chegar à Lua. É bem longe,
tá? É bem longe. A distância lunar é usada principalmente para expressar a distância de objetos próximos à Terra e, na verdade, pequenas distâncias, tá? Então, por exemplo, você vai pensar a distância da, de Júpiter com seus planetas, tá? Planetas não, desculpa, seus satélites naturais, tá? São 65 satélites naturais lá, são 65 luas que Júpiter vai ter, tá? Ou, por exemplo, com a aproximação de possíveis asteroides, meteoros, meteoritos, que podem estar aqui circulando próximos da gente, tá? Os meteoritos, por exemplo, galera, quando eles chegam na nossa atmosfera, eles formam aquele efeito que a gente conhece como a estrela cadente, né? Então, é aquela estrela que está caindo, não uma estrela que está caindo, é um meteorito que está passando pela atmosfera e o seu atrito na atmosfera, lembra lá, a atmosfera é matéria, tá? Então ela vai exercer um atrito, ela entra em exaustão, ela começa a queimar. Então aquela bola de fogo descendo não é uma estrela, é um meteorito. Então antes dele se aproximar da Terra, a gente vai saindo medindo. Opa, a gente está tanto de distância. Isso pode promover algum impacto, né? E aí tem vários filmes de ação são maravilhosos, dão muita adrenalina na gente, que são filmes que um meteoro vai cair na Terra e vai destruir o planeta, tem evento de extinção. Então a gente vai, normalmente eles vão falar em DL, distância lunar. Olha só, vou comparar de novo, ó. Tá vendo essa luzinha rodando na Terra? É um fóton de luz dando a volta, tá? Então aqui, ó, é para vocês terem uma ideia de que ele vai dar o quê? 7,5 voltas em um único segundo, tá? Aqui, galera, é para estar essa luz passando 2,5 segundos. Então, um fóton é para chegar na Lua em 2,5 segundos, 2 segundos e meio, mais ou menos, certo? Então, se você contabilizar aí, ó, a hora que esse fótonzinho sai do planeta Terra e chega lá na Moon, Lua, tá? Earth, Terra, Moon, Lua, certo? Você vai ter mais ou menos 2 segundos e meio, tá? Conseguiram visualizar isso? Olha só como a NASA ela criou um comparativo visual para gente. Se um fóton andando na velocidade da luz, que é extremamente rápido, sai da Terra, tá? Ó, Earth, Terra. Olha a distância da Lua, Moon, Lua, certo? E vai chegar em Mars, que é Marte. Olha a distância como é bem maior. É muito maior. E tá andando, viu? Vocês estão observando, tá em movimento esse fóton. Tá demorando, né? Eita, vai acabar essa aula e não chega lá. O ponto mais próximo da Terra ao planeta vermelho, que planeta vermelho é esse? Marte. A aproximação acontece a cada 2 anos. É cerca de 54,3 milhões de quilômetros. Nessa configuração, a luz levaria cerca de 3 minutos, 3 minutos ainda, tá? E 2 segundos para viajar entre a Terra e Marte. Para medidas maiores como essa, certo? Maiores, mais distantes, a gente vai utilizar outra medida astronômica, que é a unidade astronômica em si. Essa unidade astronômica, a gente mede ela através da distância do planeta Terra ao Sol, que é cerca de 150 milhões de quilômetros, tá? Então a gente teria aí 1/3 de unidade astronômica entre a Terra e o Marte. As unidades astronômicas, elas são utilizadas em geral para medir as distâncias dentro do próprio sistema solar ou dentro de sistema solar de outros sistemas solares, tá? Então a gente vai ter, ó, Terra e Marte tem aproximadamente aí 0,37 unidades astronômicas ou 3,9 unidade astronômica a distância da Terra e de Júpiter, tá?
Então, essas unidades astronômicas, uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol, e a gente utiliza ela como ferramenta para medir a distância entre a Terra e outros planetas dentro do nosso próprio sistema, ou a comparação de um planeta possivelmente habitável, tá? A gente tem uma coisa que a gente chama de zona habitável, tá? Que é uma distância equivalente que um planeta vai ter de sua própria estrela, tá? Então, das distâncias dos outros planetas desses possíveis sistemas solares. Galera, cada pontinho que a gente vê no céu provavelmente vai ser uma estrela, tá? Pode ser que seja Vênus, pode ser que seja Marte, mas provavelmente a grande chance é que sejam de fato estrelas. E cada estrela é um sol diferente, tá? Ou seja, a gente tem milhares e milhares de outros sistemas solares, de outras possibilidades. Essa distância, tá, é muito maior. Provavelmente a luz que a gente está vendo de uma estrelinha que chega ao nosso olho, ela foi emitida quando existia dinossauro aqui no planeta Terra. Tá? Então o tempo ele é muito relativo, porque demora muito para aquela luzinha sair lá, o fótonzinho sair de uma estrela, de outra galáxia, atravessar todo o universo até chegar ao planeta Terra. Tá? Então, provavelmente, se a gente tivesse um telescópio para visualizar, esses outros planetas enxergariam os dinossauros aqui no planeta Terra. Tá? Então, para medir distâncias ainda maiores do que as próprias distâncias dentro do mesmo sistema solar, a gente tem o que a gente chama de anos-luz. Tá? Anos-luz é uma unidade de medida que a gente usa menos hoje em dia, tá? Mas ainda é muito popular. Os filmes ainda chamam muito assim. Tá? Hoje, esse ano mesmo, por exemplo, ela lançou um novo filme, que é o filme do Buzz Lightyear. Né? Buzz é ônibus, né? Lightyear em inglês é anos-luz. Então, aquele desenhozinho que a gente vê no filme da Disney é em referência a anos-luz, uma unidade de medida. Apesar do nome anos-luz, é uma unidade de distância, tá? Do sistema métrico e não do tempo, tá? Porque a gente fala de anos, né? Que seria basicamente o tempo, tá? Um ano-luz, né? Equivaleria a um ano. O que equivale a um ano? É 365 dias ou o movimento completo que a Terra gira em torno do Sol. Então, que distância é essa que a Terra percorre o Sol? Tá? Aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. Essa é a distância que a Terra percorre da Terra. Certo? Então, isso seria o que a gente chamaria de um ano-luz. Normalmente, a gente utiliza para objetos muito longes, tá? Com a distância do Sol do sistema solar que a gente tem para o sistema Kepler ou para o sistema Galileu. Então, são sistemas solares parecidos com o sistema solar, o nosso sistema solar, mas que estão em outras galáxias, estão em outros lugares, certo? Hoje em dia, a gente utiliza uma outra unidade de medida para medir distâncias tão grandes quanto. Ó. Então, temos o Sol, estrela próxima, a gente está falando de um outro sistema solar, estrela distante, outro sistema solar. Beleza? Essa é a grande lógica. Tá? A unidade de medida que a gente utiliza hoje em dia é essa aqui, ó. Parsec. Tá? Parsec. Então, internacionalmente, os astrônomos, né? Os astronautas, tá? O pessoal que trabalha com isso, eles vão utilizar a parsec como unidade de medida. Um parsec equivale a 3,26 anos-luz. E aí a gente pode converter. Um parsec equivale ao que? Aliás, um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. A gente multiplicaria esse 9,46 trilhões por 3,6, a gente teria a ideia em quilômetros. Mas como é que a gente mediria? Tá? Então, existe um ângulo, tá, entre os Terra e o Sol. Ele formaria um ângulo aqui, se chama de um arco de segundo, certo? Para poder medir essa possível distância entre o Sol e uma outra estrela, provavelmente essa estrela mais próxima, tá? E aí a gente consegue medir a distância entre galáxias diferentes e sistemas solares diferentes.
Bora praticar. Questãozinha 3. Vamos botar 2 minutinhos para eles. Aí, galera, mais esse exercíciozinho para vocês. Em relação à unidade astronômica, assinale a alternativa correta. Como nós, ó. Alternativa A está dizendo o seguinte: unidade astronômica é definida como a distância média entre a Terra e o Sol. A unidade astronômica, na alternativa B, está dizendo que é definida como a distância média entre Terra e Marte. C, unidade astronômica é o nome dado para a distância percorrida pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 ano. D, unidade astronômica é o nome da distância média entre a Terra e a Lua. E E, vácuo. A luz demora cerca de 1 segundo para percorrer a distância de uma unidade astronômica. E aí, galera? Lembra lá, gente, unidade astronômica é uma das ordens de grandezas na escala universal, né, na escala de medidas fora do planeta Terra, tá? Essa distância equivale aí, ó, tranquilo, à distância entre o planeta Terra e o Sol. Mas, ó, só vale ressaltar aqui para vocês, ó. Unidade astronômica, vamos ver as outras, ó. Vamos ver aqui a alternativa C. Ó, unidade astronômica entre a Terra e Marte não tem uma específica. Normalmente a gente utiliza a distância entre o que? O Sol e a Terra, que equivaleria ao que? A 0,3 aproximadamente, tá? Unidade astronômica, certo? Aproximadamente 0,3 unidade astronômica. Então não é. A alternativa C está dizendo o seguinte: unidade astronômica é o nome dado à distância percorrida na luz durante o intervalo de tempo de 1 ano, certo? Isso aí é o próprio ano-luz, certo? Então, esse intervalo de tempo de 1 ano é o ano da Terra, viu? Que a Terra gira em torno do Sol, que a gente conhece como 365 dias, ok? Beleza? Então, essa distância aqui a gente conhece como ano-luz. Certo? D. Unidade astronômica é definida como a distância média entre a Terra e a Lua. Terra e a Lua, a gente chama isso de quê? De distância lunar. É outra unidade de medida. A gente bota até como DL, tá? Unidade astronômica UA. E por fim, letra E. No vácuo, a luz demora 1 segundo
para percorrer a distância de uma unidade astronômica? Não, certo? Vai demorar mais do que isso, tá bom? Lembra lá. A gente vai ver aqui, ó, que só para Marte, ó, Terra e Marte é 0,3 unidades astronômicas, a gente demora aí cerca de 3 minutos e 2 segundos. Então, aí tu vai multiplicar esse 3 minutos e 2 segundos para fechar esse tempo aí de um minuto. É muito mais tempo do que isso. Queridos, aí, opa, a alternativa correta, vou deixar marcadinha para vocês, é a alternativa A. E eu vou deixar aqui para vocês a questão 4 para vocês responderem em casa, porque a gente está sem tempo, tá bom? Queridos, foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. E a gente se encontra novamente na próxima segunda. Grande beijo, grande abraço. Tá lá.